Saudações profissionais de TI, meu nome é Gabriel Skrillet e esta é a quarta aula de linguagem C da Flatech. Eu vou abrir aqui minha programação de aula, no bloco de notas, como eu sempre faço. Eu tenho um aviso para fazer aí no começo desse vídeo, que é o seguinte: quem quiser receber a notícia aí, os feeds do YouTube, as sugestões do YouTube sobre as novas aulas que eu vou publicando aqui no canal, se inscreve aqui no meu canal que essa sugestão do YouTube, esse feed aí dessa notícia vai aparecer para você sempre que surgir uma nova aula, né? Então, peço aí que se inscrevam e vocês sempre vão ter aí em mãos as notícias das novas aulas. Então é o seguinte, eu vou iniciar aqui a nossa estrutura básica aqui, né? Esse arquivo limpo. Abrir aqui novamente a nossa programação de aula. Vou só dar uma olhada aqui no trabalho remoto que eu estou fazendo, para que nada nos atrapalhe aqui. Certo. Beleza. É o seguinte, então galera, uma coisa que eu não falei na aula anterior é como imprimir um sinal de percentual. Porque que acontece? Se a gente dá o comando printf e o sinal de percentual e nós queremos exibir um valor de uma variável, nós temos que usar esse sinal de percentual seguido com o tipo, né, que a gente quer mostrar. Por exemplo, percentual i, que é para mostrar o valor inteiro, né? Mas no caso, como vocês aprenderam aí, tudo que tiver entre o parênteses e as chaves aí duplas, tudo que tiver entre esses parênteses é o que vai ser apresentado, né, na impressão da tela. Por exemplo, printf apresentado. Printf apresentado, se eu der apertar aqui F11 para executar e compilar, ele vai mostrar aí, printf apresentado, né? Se eu criar uma variável do tipo int com nome a e atribuir ela ao valor 10, eu posso incrementar nesse printf, né, o sinal de percentual e que é o tipo que eu quero apresentar esse valor, né, vírgula, o nome da variável, e aperto o F11 para executar e compilar. Então, o que ele fez? Ele apresentou printf, que é o que eu tinha digitado, e o meu valor da minha variável a, certo? Agora, se eu quiser que esse símbolo de percentual apareça também aqui no meu printf, basta com que eu digite ele duas vezes entre as aspas duplas aí em qualquer lugar que eu queira apresentar, né, esse sinal de percentual. Então, como vocês podem ver, digitando o sinal de percentual duas vezes, ele vai aparecer aí uma vez na impressão da tela, certo? Seguindo a programação aqui, a próxima coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre a criação e valorização múltipla de variáveis, né? Então, o que a gente pode fazer sobre essa criação múltipla de variáveis, né? Eu vou criar aqui 3 variáveis, uma com o nome A, outra com o nome B e outra com o nome C, do tipo int, certo? Então, criei aqui do tipo int A, B e C, né? E aqui embaixo eu vou falar que A atribui B, né? A atribui o valor de B, B atribui o valor de C e C atribui o valor 10, né? Então, dou ponto e vírgula aqui, né, para dizer que o comando foi finalizado. E aqui no printf, o que a gente vai fazer? Printf abre parênteses, abre aspas, né?
sinal de percentual, espaço, sinal de percentual seguido com mais um i, né, que é do tipo int, mais um sinal de percentual, e depois de fechar as aspas aqui, né, eu acho que eu tinha até falado errado aí no início do vídeo, o nome disso aqui, aspas duplas, né? Então, A, B, C, correto? Então, o que vai acontecer? Ele vai apresentar três valores 10, né? Um da variável A, outra da B e outra da C. Vou apertar aqui F11 para executar e compilar, e é exatamente o que ele mostrou aí na nossa tela preta. Valor 10, valor 10, valor 10. Né? Então, assim, a gente pode criar uma variável e inicializar ela multiplamente, né? Quantas variáveis nós quisermos, não só 3, pode ser 4, 5, quantas vocês quiserem, quantas vocês acharem necessário. Né? Então, a criação e valorização da múltipla de variáveis a gente já fez aqui, né? E agora eu vou apresentar para vocês o seguinte, a criação e valorização de variáveis com operações matemáticas. Né? Então, o que é isso? Eu vou deixar aqui só nossa variável A, né? Vou botar aqui no printf só para exibir a nossa variável A e deixar apenas ela criada. Só que com o seguinte, essa variável A do tipo int, ela vai atribuir, né, o valor de 10 multiplicado por 2, por exemplo. Então, iniciei a minha variável de nome A, tipo int, e atribuí ela o valor de 10 vezes 2. Obviamente vai ser 20, né? Então, vou executar e compilar aqui, e é o que ele mostrou, valor 20 na tela preta aí, né? E isso a gente dá para fazer com qualquer operação matemática, né? Não só multiplicação, como soma, subtração e divisão, né? Subtração agora aí, só para salientar mesmo, vai dar 8, né? E a divisão, 10 dividido por 2, 5. Então, fechamos aqui, e vocês viram aí que é possível criar e inicializar uma variável já com uma operação matemática, certo? Nós podemos também fazer com que o printf tenha operações matemáticas, né? Então, para que isso aconteça, o que a gente pode fazer? Eu vou dar um exemplo aqui com a nossa velha variável A aqui, vou atribuir a ela o valor de 10, e aqui no printf é o seguinte, printf, percentual e o tipo que eu quero mostrar, A, por exemplo, vezes 2. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar o valor inicial da minha variável aqui, que é 10, e aqui, na saída do meu printf, vai multiplicar esse valor de 10 por 2, né? Conforme a operação matemática quando a variável foi inicializada. Então, apertei F11 do meu teclado, ele compilou e executou e apresentou o valor 20, que é o correto aí. Né? Então, vocês viram que dá para fazer operações matemáticas na criação e valorização da variável, né? E também na saída, né? Dá para fazer todas essas operações matemáticas. Só para deixar mais claro aqui, eu vou deixar a minha variável A valendo 10 aqui, e eu vou fazer 6 vezes aqui, 6 vezes uma repetição aqui, 4, 5, 6. Vou deixar primeiramente A valendo ela mesma, que é o 10. A segunda vai ser A mais 2. A terceira vai ser a minha variável menos 2.
A quarta vai ser a minha variável vezes 2. A quinta vai ser minha variável dividido por 2. E, por último, vai ser minha variável, o resto da divisão, por 2. Né? Então, como vocês podem ver aqui, está tudo separado por vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totaliza 6 operações aqui, né? Na verdade, 5 operações e uma variável escrita só o nome dela aqui, né? Só o valor dela. E o nosso compilador, ele entende que para cada separação de vírgula aqui, tem que haver aqui um percentual e o tipo que a gente quer exibir. Né? Então eu vou apertar aqui F11 para executar e compilar. E exatamente o que ele fez. Ó. Os resultados foram respectivamente os seguintes. O primeiro, a nossa variável não teve operação matemática, ou seja, a atribuição continuou a valer 10, né? Já que na nossa segunda, depois da vírgula, ela passou a valer 12, né? Porque foi o valor da variável mais 2. Aqui ela subtraiu 2, ou seja, passou a valer 8. Aqui ela multiplicou por 2, valeu 5. Aqui ela dividiu o valor de 10 por 2 e deu 5, né? E por último aqui, muita gente fica um pouco perdido nessa questão aqui. O que é o nome de uma variável, percentual e um número em seguida? Isso significa o seguinte, que nós vamos exibir o resto da divisão de um número pelo outro, né? De uma variável por algum número no caso, né? Que aqui foi 10 dividido por 2 dá 5, correto? Dá 5 mais o resto, o que resta nessa divisão? Sobra 0, correto? Então o que acontece? Se nós mudarmos aqui o nome, o valor da nossa variável para 11, por exemplo, e pedir para executar de novo, o que vai acontecer? Ó? 11 dividido aqui por 2, o resto vai ser 1, né? Obviamente vai ser 1. Então, o percentual aqui, nessa ocasião, ele serve para mostrar o resto da divisão. Então, vocês viram aí que dá para fazer operações matemáticas na criação da variável e no final, e também na saída, né, que é no printf. E a próxima coisa que nós vamos fazer é explicar aqui a diferença entre a operação matemática na variável, né, na criação da variável, e na saída da impressão. Então, só um minuto que eu vou fazer o seguinte aqui, galera. Eu vou criar aqui uma variável chamada b, do tipo int, e atribui o valor de 20, por exemplo. Vou voltar a nossa variável a valer 10 e vou fazer mais de um printf aqui para mostrar uma coisa para vocês. Apagar essa parafernália toda aqui e fazer o seguinte: a nossa variável a nós podemos aqui multiplicar por 2 e aqui ela já vai mostrar que ela vale 20, porque a operação matemática foi feita quando ela foi iniciada. Na nossa variável b, que vale 20, né, nós vamos fazer um printf para apresentar ela de duas maneiras. Percentual i, que a gente quer apresentar o tipo, né? Fecha aspas duplas, b, fecha parênteses, e ponto e vírgula. E também vamos fazer um printf com a operação matemática. Vezes 2. Então, o que vai acontecer aqui, galera? Nossa variável a, ela vai apresentar o valor 20, né?
o nosso segundo printf aqui vai apresentar o valor 40, né? Porque 20 vezes 2 vai dar 40, e aqui ele vai apresentar apenas o valor que é o valor da variável b, né? Que é 20. Então, para ficar mais claro para vocês ainda, eu vou deixar as duas variáveis dos dois nomes com dois valores iguais. Então, vou apertar F11 aqui, só esqueci do ponto e vírgula. Apertei F11 para executar e compilar. E o que ele mostrou aqui, ó? 20, que é o valor da variável a, multiplicada por 2 aqui já na inicialização da variável, né? O segundo valor, que é o segundo printf aqui, ele apresentou o seguinte: o b, né, que valia 10, só que ele multiplicou por 2 na saída, e o terceiro printf aqui, ele mostrou o valor da variável, o valor genuíno aí da variável, né, da variável b. Então, aqui, como vocês podem ver, o valor permaneceu 10. Então, vocês podem ver aí que tem uma diferença entre inicializar a variável com a operação matemática e iniciar a operação matemática a partir da saída, né? Se você for precisar mudar aí o valor da sua variável quando o programa estiver bem grande, isso pode ocasionar erros, né? Ocasionar erros ou até, dependendo da circunstância aí, facilidades, né? Para você manipular o seu código, aí, o seu programa, né? Então, vocês viram que é possível fazer isso, viram qual é a diferença aí, né? E aqui na nossa programação, deixa eu lembrar o que é isso aqui, lendo valores, digitando no teclado com scanf. Ah, sim. Aí a gente já parte agora, a gente finalizou aqui então como tem a saída dos nossos valores, das nossas variáveis. Agora nós vamos mostrar aqui como entrar com esses valores. Nós vamos apresentar o nosso famoso scanf, né? O scanf ele vai começar como printf, né? Com com parênteses, uma aspas duplas. Ele também pede o tipo de entrada de dado que nós vamos digitar no teclado, né? Então eu tô falando que eu vou digitar o valor inteiro, né? Fechar aspas aqui, vírgula. Deixa eu só arrumar aqui o printf de cima para mostrar o seguinte: digite um valor. E o de baixo é o seguinte, galera: o scanf ele pede aí o sinal de percentual, o tipo do valor com que nós vamos digitar no teclado, e o scanf tem uma diferençazinha do printf. Depois da vírgula, quando nós vamos entrar com valor, nós sempre temos que digitar o e comercial, né? Porque ele trabalha com ponteiro aí e vai guardar essa variável em um local específico da memória. Então, o que nós fazemos? Digitamos aí o nome da variável que nós queremos guardar esse valor. Então, o que vai acontecer aqui agora? Nós criamos uma variável chamada a do tipo int, digitamos aqui, demos um comando printf para ele apresentar na tela uma mensagem chamada digite o valor, né? E abaixo aqui nós fizemos um scanf, né? Falando que nós vamos digitar um valor aí do tipo int, nós vamos entrar com o valor do tipo int. Esse valor podia ser double, podia ser float, podia ser qualquer outro valor, mas
Aqui no exemplo nós vamos executar só com o int mesmo aí para mostrar para vocês. Vamos fazer um terceiro printf aqui para mostrar o valor que nós digitamos aí, né? O valor digitado é, aí nós temos que deixar o percentual, o tipo do valor que nós queremos mostrar, vírgula, e o nome da variável, seguido do fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, o que vai acontecer? Eu vou apertar F11 aqui agora e ele parou aí no nosso primeiro printf, o comando printf, que é digite o valor. Em seguida, ele foi para a linha do scanf e está pedindo o valor, né? Então, vamos digitar aqui o valor, sei lá, 84, por exemplo, e apertar Enter. Então, o que ele fez? Ele disse aqui, ó, o valor digitado é 84, porque nosso segundo comando aqui do printf mostrou, a gente pediu com que ele apresentasse a mensagem chamada o valor digitado é percentual i, que é o tipo que a gente queria mostrar, e o valor da variável, qual é a variável que a gente queria mostrar. Aí a gente entrou com o valor 84 e ele mostrou o valor 84. Né? Se nós quiséssemos fazer uma operação matemática na saída desse valor, por exemplo, vamos lá, vamos inserir um valor e fazer com que ele multiplique por 2. Então, apertei aqui F11 para compilar e executar. Vou entrar com o valor 21, por exemplo, digitar Enter e o que ele fez? Ele, no comando do printf aí, no segundo printf, ele apresentou o nosso valor 42, que é o dobro de 21. 21 vezes 2 deu 42. Então, fechamos aqui e está explicado para vocês como entrar com scanf. Se nós quisermos entrar com mais de um valor, nós podemos fazer tudo na mesma linha também, né? Para isso nós vamos ter que criar mais variáveis, né? Vou criar uma variável b e c aqui também e mostrar para vocês que nós podemos também entrar com mais de um valor ao mesmo tempo aqui para várias variáveis. Vou pedir também aqui para que ele mostre b, c. Então, vou apertar F11. Ele pediu para digitar um valor, vou digitar 54, apertar Enter. 55, apertar Enter. Opa, deixa eu ver qual que foi o meu erro aqui, porque ele não pediu o terceiro valor. Ah, sim, então, tá vendo aqui, galera? No scanf eu esqueci de deixar um percentual i. Então, se não tiver o pedido ali do tipo de dado com que nós vamos informar, ele não vai pedir. Então, olha lá, agora sim, ó, 54, 55 e 56. Ele exibiu exatamente os valores com que nós entramos aí digitando no teclado, certo? A última coisa que eu tenho para falar para vocês aqui é a criação e valorização múltipla de variáveis com leitura interceptível, né? Então, o que é isso? Eu vou aqui deixar essas três variáveis criadas, A, B e C, né? Vou fazer aquele lance lá de atribuir o valor de A em B, de B em C, e o valor de C vai ser atribuído com o valor 10. Né? Em seguida, eu vou pedir para um comando scanf ler, por exemplo, a variável B, tipo int, e ler a variável B, dar um novo valor para essa variável B, né? Então, os valores vão ser
vão ser respectivamente o seguinte. Eu criei uma variável A, uma B e uma C, inicializei todas elas com o valor 10, né? Porque é o que acontece, C atribui o valor de 10, B atribui o valor de C e A atribui o valor de B. Faz uma escadinha aí, né? Em seguida, nós demos o comando scanf. Esse scanf vai ler um valor aí e guardar ela na variável B, correto? Em seguida, o printf aqui, ele vai mostrar as 3 variáveis, só que a B ela vai estar modificada, né? Então, F11 para compilar e executar. Ele pediu, está parado aqui com o cursor piscando, porque ele está pedindo o valor da variável B. Então, vou digitar, por exemplo, 22, apertar Enter e olha o que ele fez. Ele apresentou para a gente valores, que é o que a gente digitou entre as aspas duplas aqui. 10, que é o valor que ele puxou aqui da variável B, a variável B puxou da C e a C tinha um valor atribuído como 10. Ele só modificou a variável B porque depois do comando scanf não tem uma segunda atribuição de valores aí dessa variável. Então o C permaneceu valendo 10 justamente por isso, né? Ele não precisou modificar depois do scanf, ele só apresentou os valores. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado dessa quarta aula aí de programação em linguagem C, e na próxima aula aí, se eu não me engano, eu já vou começar a falar com vocês sobre operações lógicas, né? Para em seguida já começar os exercícios que nós vamos propor. Então, vou fechar aqui, tudo aqui, agradeço a atenção de todos aí novamente, e até a quinta aula, que é a próxima aula.